é um dos santos mais populares da Igreja Católica. Na Baixada Fluminense, entre os 13 municípios, ele é o padroeiro de dois, Duque de Caxias e Nova Iguaçu. Durante a metade do doutorado, eu tive como objeto de pesquisa justamente a festa de Santo Antônio, Duque de Caxias, e tracei alguns aspectos comparativos com a festa que acontece em Lisboa também. Também já gravei um documentário sobre a festa de Santo Antônio em Nova Iguaçu, mas não de forma tão aprofundada quanto o acompanhamento que eu faço há mais de 10 anos da festa de Santo Antônio, que acontece aqui em Duque de Caxias. Viva Santo Antônio, né? Que seria de mim, meu Deus, sem a fé em Antônio? Que seria de mim, meu Deus, sem a fé em Antônio? A luz desceu do céu, clareando o encanto, a espada espelhada em Deus, viva, viva, meu santo. Que seria de mim, meu Deus, sem a fé em Antônio? Quando eu gravei o primeiro documentário sobre a festa de Santo Antônio em Duque de Caxias, ele não pretendia ser um documentário. Na verdade, eu estava fazendo minha pesquisa de campo para o meu doutorado, pela primeira vez enquanto pesquisadora. Eu já tinha ido à festa, né, enquanto público, ou mesmo trabalhando, né, quando eu trabalhei na Secretaria de Cultura, mas foi um momento em que eu parei e fui como observadora mesmo. Muitas pessoas me perguntam se eu sou devota de Santo Antônio. Eu vou deixar a resposta no ar. Eu tenho uma história com Santo Antônio, mas eu nunca havia pensado sobre essa questão, na verdade, né? Porque, na verdade, é o meu objeto de pesquisa, a festa de Santo Antônio. E lá em 2014, né, eu tenho um casal de amigos, que é uma produtora e um cinegrafista, e a gente, na verdade, tinha uma intenção de registrar uma festa, até para eu poder rever depois, porque o que a gente tem ali naquele momento são os 4, 5, 6 dias de festa, apesar da oportunidade que a gente sempre tem depois de entrevistar alguém, de participar de alguma reunião de organização e tudo, mas o momento que a gente tem da festa é aquele dia, não vai voltar, né? Então, mas a gente foi filmando e algumas pessoas aceitaram ser entrevistadas e acabou que a gente conseguiu construir um documentário em 2014. Em 2016 eu vou a Portugal. Também em poucos dias eu consigo me integrar e entrevistar outras pessoas, traçando, né, esses aspectos comparativos. Mas eu não imaginava a proporção que fosse tomar, né? Foi um documentário que venceu alguns prêmios, editais ao longo do tempo e que permitiu que eu continuasse o meu processo de pesquisa. Tivemos no meio do caminho da pandemia, e durante a pandemia também vencemos alguns editais, inclusive um edital para produzir um documentário sobre a festa de Santo Antônio em Nova Iguaçu, que é outra cidade da Baixada Fluminense que também tem o santo como padroeiro. Esse ano a festa teve uma particularidade, né? Ela começou de uma forma diferente. O que a gente percebe é que a festa é diferente a cada ano e a cada mudança de governo. Ela acontece independente da vontade do poder público, porque ela se tornou muito grande. São cerca de 200 a 250 mil pessoas nas ruas ao longo de todos os dias da festa, o que se torna muito grande. Ela começou de uma forma peculiar, que eu ainda não tinha visto, e pelas entrevistas, inclusive com o padre Renato Gentili, foi a primeira vez que ela começou com o café da manhã para os devotos, né? Na verdade, é um café da manhã do padroeiro, direcionado a pessoas em situação de rua e vulnerabilidade social. Depois tem a trezena, né? E o casamento do dia 12 de junho, que é o dia dos namorados, com o dia 13 de junho, né? No dia 12, esse ano, né, de 2024, pensando, né, nessa festa, 10 anos depois, né, da primeira filmagem que eu fiz, do primeiro documentário que eu fiz, revisitando essa festa, oficialmente produzindo um novo documentário 10 anos depois, a gente passou por uma pandemia, então como que ficou essa festa, né? Após a pandemia. O que eu percebi é que acontece de tudo na festa, né? Acontece muita coisa na festa. Eu cheguei no dia 12, que era a abertura, e antes da abertura tinha uma manifestação de professores acontecendo. Meu nome é Renata Rosa, sou professora da Rede Pública Municipal e da Rede Pública Estadual e também do Sindicato dos Profissionais de Educação.
E hoje vocês estão aqui na festa de Santo Antônio. Qual é a reivindicação de vocês? É tradicionalmente do nosso sindicato, da categoria dos profissionais de educação, na abertura da festa, a gente vai até a igreja fazendo uma procissão para ir pedir também essas bênçãos, né, para Santo Antônio também, e está mostrando para a população a nossa falta de reivindicação. Meu nome é Maria Cândida da Silva Almeida, sou professora da Rede Municipal de Duque de Caxias. E por que a escolha da festa de Santo Antônio? Nós denunciamos em todos os locais da cidade, nas reuniões, praças públicas, aonde a gente tiver possibilidade, a gente vai denunciando a situação que a gente está vivendo. A festa continua com uma estrutura de dentro e de fora, né? Dentro tem as barracas da comunidade, das congregações, do lado de fora tem os barraqueiros, né? Que estão ali objetivando, obviamente, o lucro, o seu sustento. Eu entrevistei alguns barraqueiros que estavam lá, até mesmo para tentar entender como que ficou, né, a questão deles, a vida deles, né, se eles trabalham, essa é a única fonte de renda por conta da pandemia. A primeira festa após a pandemia, 2020 foi cancelada, 2021 cancelada, 2022 cancelada. Nesse período ela aconteceu virtualmente, depois teve até algum momento ali na rua, mas sem aglomeração. Mas 2023 foi a primeira e agora em 2024 foi quando eu pensei, né, 10 anos depois, como essa festa está. Meu nome é Sidneia, trabalho na Cocada Alex desde pequena. Meu pai foi dos primeiros a vir trabalhar com cocadas aqui, em Maçã do Amor. Eu tenho a minha barraca, a minha filha tem meus filhos também têm, a minha irmã também tem a barraca dela de cocada e meu pai também. E como é que foi, assim, durante a pandemia? Durante a pandemia nós ficamos parados, né? Com a ajuda do auxílio do governo. Porque não tinha festa, né? Fomos parados sem trabalhar. E essa é a fonte de renda de toda a família? Toda a família. Começamos com meus pais. Minha mãe já faleceu, agora com meus pais, agora passou dos filhos, que eu e minha irmã, e passou para os netos também. E foi na distribuição dos pães que eu me senti mais confortável do que nas outras vezes que eu estive na festa. Eu acabei também ajudando até para conseguir conversar, dialogar com aquelas pessoas que estavam ali envolvidas, né, nessa distribuição. E foi um momento muito especial, muito interessante. Eu efetivamente me senti fazendo uma etnografia, que agora eu tenho mais dados para essa pesquisa. E as pessoas se sentiram à vontade para falar sobre a sua devoção. Isso aconteceu tanto na distribuição dos pães, quanto durante as missas. Meu nome é Maria de Fátima, faço parte da acolhida na Catedral de Santo Antônio, né? E faz mais ou menos mais de 11 anos que eu faço parte da catedral aqui e nunca vi faltar pão. É uma coisa linda, é faltando pão e chegando pão. Por incrível que pareça, mas assim, os franciscanos, não sei se, eu acho que os franciscanos me seguem ou eu sigo os franciscanos, eu não sei. Eu acho que eles têm esse nome. Sim, porque na minha cidade... Qual é a sua cidade? Itabaiana, em Sergipe, próximo a Aracaju, né? E na minha cidade, o padroeiro lá é Santo Antônio, né? Aí eu fui para São Paulo, quando cheguei em São Paulo, a igreja era São Francisco de Assis, né? São Francisco. Aí vim para cá, para o Rio de Janeiro, aqui também é Santo Antônio. O padroeiro é Santo Antônio. Então é sempre Santo Antônio ou São Francisco. Santo Antônio ou São Francisco. Meu nome é Maria das Graças Brito Silva. Eu faço parte da comunidade da Catedral de Santo Antônio há 17 para 18 anos. E sempre me envolvi com os trabalhos aqui voluntários. E o meu chamado mesmo, 100%, tem 4 para 5 anos que eu estou na Pastoral da Acolhida. E Deus me chamou no tempo certo, na hora certa, e eu aceitei de coração esse chamado. E eu tenho uma história muito bonita que o meu coração nesse momento está assim bem quebrado, doloroso, mas assim eu não desisti de estar aqui hoje fazendo o meu trabalho, que eu sei que meu esposo gostaria sempre ele sempre gostava que eu estava aqui ajudando. E foi aqui, tem uma história muito bonita comigo. Deus me tirou de um emprego um dia antes para mim poder conhecer meu esposo aqui. Eu conheci o meu esposo no dia 12 de junho, no Dia dos Namorados, trabalhando como voluntária
na barraca da Igreja Nossa Senhora de Nazaré, aqui, no jantar do Dia dos Namorados. Vivi com meu esposo 12 para 13 anos e meu esposo ficou doente, meu esposo partiu tem 2 meses e meio. Estou aqui, com o coração partido, triste, emocionada, mas eu sei que aonde ele está muito feliz de saber que eu estou aqui fazendo o meu trabalho voluntário, trabalhando primeiramente, cumprindo com o meu dever. Porque, como diz, né, na Bíblia, que a messe é grande, os operários são poucos. Mas então, eu estou aqui para somar nesse dia de hoje. Na época da pandemia, as pessoas ficaram assistindo às missas, né? Em casa, e na época também de Santo Antônio não pôde ter as festas, mas todo mundo continuou sendo devotos. Eu conversava muito com as pessoas e falava que acompanhava as missas de casa e fazia os mesmos pedidos, mas sentia falta justamente da festividade, desse calor humano, né, de estar na igreja numa data tão importante para a nossa igreja. A senhora veio falar comigo muito emocionada. Eu queria que a senhora se apresentasse. Meu nome é Marta Marieta Ligiero. Aqui nessa igreja, aos 14 anos, fui filha de Maria. E hoje eu me encontro muito longe, moro no estado do Espírito Santo. Vim pedir uma graça especial para mim, para os meus filhos, em especial Maurício, Carlos e Bernardo. E estou pedindo essa graça e prometendo a Santo Antônio que ano que vem eu vou pagar essa promessa vestida de filha de Maria, pois ainda tenho a faixa e a fita de filha de Maria. Prometo vir de branco com a faixa e a fita para pagar essa promessa a Santo Antônio e a Jesus. Eu sei que Jesus vai me atender. E Maria Santíssima, a quem eu tenho profunda devoção. Então, a senhora é de Caxias? Sou de Minas, estado de Minas. Morei por muitos anos aqui em Duque de Caxias, quando criança. E por que a senhora se mudou de Caxias? Mudei por questões de família. E aí a senhora veio até aqui para pedir uma graça? Vim pedir essa graça. Sim, a senhora pode falar ou não? Qual é? A graça? Saúde e união da família. Prometo pagar a promessa ano que vem. A entrevista com o padre Renato Gentili não aconteceu nos dias que eu estive na festa, né, durante a comemoração. Primeiro porque ele fica muito envolvido, mas agora a gente teve um momento, efetivamente, de conversar. E a agenda é muito difícil, né, conciliar. Marcamos no dia 4 de outubro. Coincidentemente, ou não, dia de Francisco de Assis. O padre Renato abriu lindamente a entrevista falando sobre isso. Paz e bem, eu sou o padre Renato Gentili. Eu comecei com essa saudação porque estamos gravando hoje, dia 4 de outubro, dia de São Francisco de Assis, ano de 2024, com toda a importância que esse santo tem ao longo dos tempos e atualmente com o Papa Francisco se voltando ainda mais às questões ambientais e em relação à vida como um todo. Estou aqui na Catedral de Santo Antônio, em Duque de Caxias, em Rio de Janeiro, fazendo uma relação do santo com a nossa cidade, as festas de Santo Antônio. Eu digo que é um poder de atração muito grande da parte de Santo Antônio. Primeiro, com a história do próprio município, né? Os nossos frades franciscanos vinham de São João de Meriti celebrar aqui, no povoado até então, né? Vamos chamar assim, que ainda não era o município, e aqui constituíram um núcleo que foi se tornando muito importante. Santo Antônio era franciscano, e esse poder assim de atração, de unidade com os pobres. Então eu dizia que lá na origem está de fato essa relação com a cidade, com as pessoas, com os fiéis devotos. Vejo que foi assim algo muito acertado ter encontrado este terreno para construir a igreja de Santo Antônio, que era antes na rua de trás, onde hoje é um calçadão, Rua José de Alvarenga, e depois se tornou o Colégio de São Francisco, até que ele também mudou de endereço. Vejo que o povo sempre esteve muito próximo. Isso fez com que as festas de Santo Antônio se tornassem cada vez mais populares. Aí, nos anos seguintes, foram acontecendo pequenas quermesses no pátio da igreja.
Em 2005, quando eu assumi com o padre Benedito e uma equipe de diáconos, houve um diálogo com a prefeitura e a festa voltou lá para a rua. Este ano diminuiu um pouquinho, mas no ano passado, 2023, que foi a retomada, em cada uma das 7 missas eu perguntava o final. Eu perguntava várias coisas. Quem veio a primeira vez? Quem hoje aniversaria, porque ia ser o dia do santo. Mas também perguntava quem aqui não é católico. Eram aproximadamente de 15 a 20 pessoas. Como aconteceu a festa de Santo Antônio em 2020, 21 e 22? 2020, que foi a grande surpresa diante da pandemia, o que fazer, né? Também momento de muito sofrimento. Nós fizemos em 2020 a entrega de almoço em casa, ou a pessoa vinha retirar aqui em sistema de quentinha. Também as missas aconteceram, não abertas ao público, mas foram filmadas e transmitidas por Facebook. A prefeitura também nos apoiou, mandou a equipe aqui desde 5 da manhã, embora a primeira missa foi às 6, mas desde as 5 da manhã a equipe estava aqui. Santo, santo, santo é o Senhor, Deus do universo, do céu e da terra. No ano de 2021, já foi possível que as pessoas participassem. No entanto, precisavam se inscrever. Nem todos se inscreveram e muita gente se acumulou na porta. E aí, infelizmente, eu tive que falar e até mesmo fechar a porta, porque eu não queria que as pessoas se acumulassem e aí acontecesse algo, né, uma transmissão de novo do coronavírus. 2022, aí foi mais um pouquinho flexível, né? Já conseguimos ter uma venda dos produtos na cantina. Mas o mais interessante foi isso, a fé do povo, mesmo não podendo vir à igreja. Outros que também no ano de 2021 e 2022 preferiram acompanhar online, né, as celebrações. Fizemos bênção dos pãezinhos também online no 2020. E, é claro, né, os outros anos, 21 e 22, com a presença de alguns, mas para que se acompanhasse em casa. É ele que realiza, de fato, mas Santo Antônio é um grande intercessor. E Santo Antônio foi essa pessoa que viveu, especialmente para os mais pobres, e a defesa da fé, o anúncio do Evangelho. Mas o nosso povo já sabe que a melhor adoração é o Santo Antônio. E eu repito, mesmo quem não é católico, mesmo que quem vem na festa, vou arrumar um namorado, uma namorada, ele passa na igreja um pouquinho. Então, a gente observa que é grande também o amor do povo por este santo. E a resposta, né, ela vem, de uma forma ou outra, ela vem. É claro que a gente reduz, às vezes, a namoro, mas não é só isso. Os desempregados vêm pedir o auxílio de Santo Antônio. As famílias que passam dificuldade, não só financeira, mas de relacionamento. As pessoas que estão enfermas, ou estão em tratamento, né, de saúde. O profissional também, qualquer que seja ele, vem pedir proteção para o seu trabalho, força para a sua caminhada. É um dia ou período em que as pessoas vêm renovar ainda mais seu compromisso com Deus, com o próximo, consigo mesmo. Eu vi que o nosso povo, ele tira aqueles dias para relaxar um pouco, sentar na escada da igreja, andar mesmo quando a rua está lotada, você anda praticamente em fila, vem experimentar o calor humano. Então, Santo Antônio, ele foi um homem que se entregou. Se entregou tanto que morreu, digamos, estafado, né? A doença de Santo Antônio tem a ver com o trabalho, com a entrega, com as suas pregações, sempre enfático e bastante fervoroso e sem descansar. Eu vejo dessa forma. As pessoas alcançam a cura primeiro porque têm fé. Não adianta vir pedir sem fé. Bom, eu ouvi o relato das senhoras agora na missa, né? E eu queria que vocês se apresentassem e contassem um pouco essa história. No ano passado, eu vim aqui em Caxias fazer umas compras e entrei aqui na igreja pela primeira vez. Como eu tenho essa amiga há muitos anos, e ela estava doente, mais de um ano, indo no médico, e não conseguia nada. Eu vim aqui pedir a Santo Antônio pela primeira vez. E aí eu consegui a operação dela no Hospital de Servidores. Foi dia 13 que eu vim aqui. Quando foi em novembro, ela já estava operada, com a graça de Deus. Essa história foi assim. Ela namorava assim, gostava do menino, ficava olhando ele no muro todo dia. Aí ia pra escola, chegava olhando ele no muro. E um dia eu falei pra ele, oi meu genro. Ele falou, eu não sou seu. Quem disse que eu sou seu genro? E eu vi ela lá na cama, chorando, na casa dele, coisa e tal.
Eu peguei no dia de Santo Antônio, eu fui na igreja de Santo Antônio lá da cidade, e peguei na fita de Santo Antônio e falei para Santo Antônio, eu vim aqui para pedir o senhor, que o senhor me desse, ou o senhor faz ela desgostar dele, ou o senhor faz ela casar com ele. E nisso, os dois estão casados há 17 anos. Essa relação devoto-devoção é muito especial, né? Ela passa por questões de enfermidade, ela passa por uma questão cultural, ela passa pela questão da evolução, ela passa pela questão da mulher ou do homem que busca um casamento, ou alguém que busca um emprego, pessoas que buscam a cura. Então, essa relação devoto-devoção é muito importante, né? E muito especial, assim. E pensar, quando eu entrevistei o Padre Renato, ele tem uma fala que é muito tocante, porque ele fala que a rua vira a igreja. É bom que a rua seja a extensão da igreja. É bom, porque a igreja é o povo de Deus. O templo é a igreja com a letra minúscula, né? O povo, a instituição também, claro, é a igreja com letra maiúscula. É o que mais interessa, né? O povo de Deus. Todo batizado, toda batizada faz parte do povo de Deus. E é isso que está em jogo, digamos assim. Então, a rua é a extensão, sim, do sagrado, porque o Senhor não está preso aos templos, ele está livre e mundo afora. Por isso que o mundo, ele é a criação de Deus e é sagrado também. E isso desconstrói um pouco o que eu vinha analisando ao longo do tempo, porque a gente tende a dividir entre o sagrado, que é o que acontece dentro da igreja, festa, as missas e tudo, e o que acontece na rua, que tem as barracas, tem bebida, tem música, né? Então, quando você fala que a rua vira igreja, tem várias conexões e várias concepções ali, né? Então, aquelas 200 mil pessoas que vão ali, católicas ou não, elas estão ali sabendo que é uma festa de Santo Antônio. Podem não entrar na igreja, ou podem entrar, ou podem ir para comer uma comida típica, né, tomar um caldinho, comer uma cocada, mas elas estão ali sabendo que é uma festa de santo. Santo Antônio nasceu em Lisboa, morreu em Pádua. E existe essa disputa, né, entre Santo Antônio de Lisboa e Santo Antônio de Pádua. O fato é que a popularidade de Santo Antônio é muito grande. E sem o Santo Antônio de Lisboa, Santo Antônio de Pádua, tem o Santo Antônio do mundo. E também, se é o padroeiro de Duque de Caxias e de Nova Iguaçu, tem o Santo Antônio da Baixada Fluminense. Jesus não desistiu, né? Tem a música que a Maria Bethânia canta que diz assim: seria de mim, meu Deus, sem a fé em Antônio. Então, todos tendo fé em Cristo, possam também ver essa presença bonita e amiga de Santo Antônio em suas vidas. Que seria de mim, meu Deus, sem a fé em Antônio? Que seria de mim, meu Deus, sem a fé em Antônio? A luz desceu do céu, clareando o encanto, a espada espelhada em Deus, viva, viva, meu santo. Que seria de mim, meu Deus, sem a fé em Antônio? Que seria